Boa noite, tudo bem? É uma alegria mais uma vez te receber de onde você está para mais um culto, para mais um momento, para mais uma quarta-feira juntos. Termos aqui o privilégio de louvarmos o nome do nosso Deus e estarmos aqui reunidos para ouvirmos mais sobre a Sua palavra, para estarmos juntos e entendermos mais sobre as Suas verdades. Quero te convidar nesse momento para, junto comigo, fechar os teus olhos onde você estiver e vamos orar juntos pedindo a presença de Deus e pedindo que o Espírito dele esteja a nos orientar, a nos impressionar, a soprar nos nossos ouvidos tudo aquilo que nós devemos receber diretamente do trono de Deus. Feche os teus olhos e vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, obrigado, Senhor. Obrigado pela vida, pela saúde, obrigado por cuidar de cada um de nós. Aceita, Pai, nosso louvor e, Senhor, ajuda-nos a compreender as tuas verdades. Aqui estamos desejosos, Senhor, de nos aproximarmos cada vez mais de Ti e pedimos, Pai, que o Teu Espírito nos ajude, que Tu possas estabelecer planos, Senhor, que nós tomemos a Tua vontade, os Teus planos para nós. Dá-nos um bom culto hoje, nós te rogamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Venho a ti, Jesus, quero renovar meu ser. Sei que a graça vem só de ti, Senhor. Eu descobri, ó Deus, que tudo que é mal em mim vai se transformar com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos.
poder do amor, planando na amplidão do Espírito de Deus, com poder do Saudamos a nossos queridos irmãos, mais uma noite, mais uma quarta-feira, mais um culto que nós prestamos e louvamos ao nosso Deus e agradecemos por você, o nosso mais especial convidado. E falando em gratidão e agradecendo a Deus, como é difícil nós termos um coração grato, na verdade. Muitas vezes nós temos a oportunidade de sermos gratos em várias situações do nosso dia, da nossa vida, e muitas vezes nós nos esquecemos disso. Eu tenho um texto aqui que nos ajuda a compreender um pouco mais essa questão de gratidão, que está lá em 1 Tessalonicenses 5,18, que diz o seguinte: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. É um texto que talvez não é tão fácil de praticar, mas isso que Deus requer de nós, sejamos gratos sempre em nossa vida. Com esse pensamento, eu gostaria de convidar você para que assim como você está, curve sua fronte e vamos falar com Deus neste momento. Querido Jesus, agradecemos a Ti pelo dom da vida e os cuidados que o Senhor tem tido conosco. Muito obrigado, pois o Senhor tem cuidado de nós de maneira muito especial e nesta noite, neste momento, gostaríamos de colocar a nossa vida nas Tuas mãos, suplicando que o Senhor nos ajude a transformar a nossa vida de acordo com o Teu desejo e a Tua vontade. É bem verdade, Senhor, que muitas vezes nós nos esquecemos das dádivas e dos presentes que o Senhor tem nos dado, e muitas vezes, esquecendo disso, temos mais a reclamar do que a agradecer a Ti. Pai querido, perdoa-nos por isso, ajuda-nos a sempre observarmos e vermos e darmos a devida atenção às bênçãos que o Senhor nos concede diariamente, especialmente a questão da vida. Então, gostaríamos de nos colocar nas Tuas mãos e que o Senhor nos ajude a termos um coração grato todos os dias. Fica conosco e agora também na mensagem que logo mais será pregada, que o Senhor fale ao nosso coração e que de fato possamos ser transformados. Dá-nos a Tua paz, por essas bênçãos e favores nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. A praia existe um farol nas tormentas desta vida. Para mim é como um sol, sua luz com segurança mostra o rumo para o lar. Não preciso ter temor, vou nele confiar. Este farol é meu Cristo, foi Ele quem livrou o meu barco dos rochedos, a salvo me guiou. Se não fosse a luz brilhando, para que eu pudesse ver onde estaria agora este pobre ser. Muitos zombam e perguntam: para que farol ali? Mas sem ele o que faria, sem saber o caminho aqui? Então me lembro
lembro aquela noite quando quase a naufragar, justo a tempo vi seu brilho e pude me salvar. Este farol é meu Cristo, foi Ele quem livrou o meu barco dos rochedos, a salvo me guiou. Se não fosse a luz brilhando para que eu pudesse ver onde estaria agora este pobre ser. Este farol é meu Cristo, foi Ele quem livrou o meu barco dos rochedos, a salvo me guiou. Se não fosse a luz brilhando para que eu pudesse ver onde estaria agora este pobre ser, onde estaria agora este pobre ser. Amém? Boa noite a todos, espero que estejam bem, sintam-se abraçados e acolhidos por Jesus. Antes da reflexão de hoje, eu convido vocês a fecharem os olhos, vamos orar. Pai querido, te agradecemos pelas bênçãos recebidas a cada dia. Nos proteja, nos guie e nos leve para mais perto de Ti. É o que te pedimos e agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém. O tema que eu escolhi para falar com vocês hoje é sobre o uso de telas e a responsabilidade dos pais na educação dos filhos. A palavra de Deus, ela é clara quanto à responsabilidade dos pais na educação dos filhos. No livro de Provérbios 22:6 está escrito: educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Os pais são os primeiros educadores e desde o início são responsáveis pelo sustento material, cultural, afetivo e espiritual dos filhos. A responsabilidade de conduzir os filhos a Cristo é dos pais. É a tarefa mais importante e ao mesmo tempo mais árdua que os pais têm. Porém, o próprio Senhor os capacita para esse chamado. Em Isaías 41:13 está escrito: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Por isso, temos que confiar que Ele nos ajudará. E se Ele nos ajudará, não precisamos terceirizar a educação dos filhos para o uso de telas, pois muitos conteúdos são nocivos para a saúde mental das crianças. Na primeira infância, o cérebro da criança aprende pelos órgãos dos sentidos, pelo tato, olhar, paladar, olfato, audição. Isso tudo tem que ser estimulado. Converse com a criança, porque a base da mediação, da estimulação das crianças é a comunicação. E até os 3 anos de idade é mais impactante do que no decorrer da vida inteira da criança.
É a comunicação que vai mediar o mundo para ela. Ela precisa ouvir, você tem que falar. Não coloque tablet ou celular na mão dela, porque as coisas digitais não têm essa comunicação. E o falar, ele só vem depois do ouvir. Então, como que eu vou apresentar o mundo, estimular e fazer essa criança aprender se eu não me comunico com ela? Eu ofereço eletrônicos para ela ficar quietinha e não me incomodar. Cada vez mais os eletrônicos estão sendo utilizados como chupetas digitais. Ao darem os eletrônicos, a demanda para os pais por parte da criança é quase zero. Quanto mais tempo a criança passe na frente das telas, menos ela se relaciona com os pais, com os irmãos, com os amigos e com Deus. Precisamos ensinar as crianças a se conectarem com Deus por meio da oração e estudo da Bíblia. Quando todos da família estão conectados pelos eletrônicos, corre-se o risco dos membros se dedicarem a cultivar relacionamentos com pessoas distantes e esquecer o contato familiar, cujos laços precisam ser fortalecidos no dia a dia, como, por exemplo, fazer o culto familiar. Esse aparelho que conecta os que estão longe, ao mesmo tempo pode desconectar os que estão perto, pois estar presente não é estar no mesmo ambiente e se comunicar por WhatsApp. Celular é um eletrônico para uso dos adultos que têm autocontrole e cérebro desenvolvido, além da necessidade para o trabalho e comunicação. Criança não precisa andar com o celular para todos os lugares que vai. Essa necessidade foi transferida por nós para ela indevidamente. E o excesso de estímulos que a mídia transmite para as crianças promove uma precocidade no desenvolvimento. Acaba por exigir uma estrutura emocional, social, biológica, para o qual elas ainda não estão preparadas. Quando uma criança fica muito na frente das telas, seu cérebro libera opioides, que é uma substância que anestesia, acalma e vicia. A criança não consegue mais se acalmar através do seu próprio equilíbrio emocional. Sabe aquela situação em que a criança só come vendo o celular, só fica na cadeirinha do carro com o tablet, só para de chorar se eu ligo a TV? Pais, se vocês estão fazendo isso, recomendo que parem. Criança precisa da presença e conforto dos cuidadores para se autorregular e não de telas. Eletrônicos não devem ser utilizados como calmantes. Televisão não é para acalmar a birra. Tablet não é para curar frustração. Celular não é para deixar a criança quieta ou comer distraída. E videogame não é para a criança parar de chorar. A criança precisa aprender a lidar com suas emoções. Não devemos anestesiar suas sensações ou distraí-la com os eletrônicos. A melhor maneira dos pais se conectarem com os filhos é fornecendo presença física e emocional reconfortante, brincando junto com eles, reconhecendo e elogiando suas boas atitudes, conversando sobre seus interesses e sentimentos, auxiliando em suas atividades escolares, escutando suas dificuldades, suas histórias e promovendo toques físicos de afeto, pois pais queridos, amorosos, afetuosos é uma referência boa para a criança e transmite segurança. Uma boa relação entre pais e filhos é ótima para o bem-estar psíquico deles. O desafio da atualidade é como educar os filhos em um tempo em que eles pouco precisam de nós para responder suas perguntas, porque com alguns cliques na internet, eles descobrem as mais astutas mentiras até as mais sagradas verdades.
A Sociedade Brasileira de Pediatria, baseada nos estudos mundiais, recomenda evitar a exposição de crianças menores de 2 anos às telas sem necessidade, nem assistir passivamente. Crianças entre 2 a 5 anos, limitar o tempo de telas no máximo 1 hora por dia e sempre com a supervisão dos pais ou responsáveis. Crianças com idade entre 6 e 10 anos, limitar o tempo de telas ao máximo de 1 a 2 horas por dia, sempre com a supervisão. Temos que ter esses cuidados para não prejudicar o desenvolvimento infantil. E os adolescentes com idade entre 11 e 18 anos, limitar o tempo de telas e jogos de videogame 2 a 3 horas por dia e não deixá-los virar a noite jogando. No livro Mente, Caráter e Personalidade, página 125, Ellen White nos diz que Satanás procura controlar a mente das crianças. Ele tenta levar seus filhos à insensatez. Ele opera com todo o seu poder para desencaminhá-los. Procura eles tomar-lhes o controle da mente e tornar os mandamentos divinos de nenhum efeito em sua vida. Então, como reduzir o tempo de telas de seus filhos? Vou dar algumas dicas. Primeiro, faça combinados, explique os malefícios, cuidados e prejuízos das telas para a saúde, numa linguagem apropriada à idade da criança. E juntos estipulem o tempo e o horário para uso. Segundo, registros combinados. Faça um quadro de rotinas e registros combinados de tempo, hora e programação para servir de suporte e lembrete do uso das telas. Terceiro, faça kits de criação. Tenha caixas de papelão, tinta guache, pincel, tela, barbante, copos plásticos, cola, glitter, isopor, papéis coloridos, lantejoulas, rolo de papel, caixa de creme dental, sabonete, TNT, feltro, enfim, o que você tiver em casa que possa ser utilizado para isso e ofereça à criança para ela criar algo. Quarto, disponibilize brinquedos de movimentos não estruturados e que instiguem a imaginação, como bola, mini taco, mini pebolim, jogos, fantoches, cavalo de pau, dedoches, amarelinha, corda, bambolê, blocos de montar, blocos magnéticos, quebra-cabeças. Comece a brincadeira e depois deixe que a criança continue ou lance desafios ou ideias para ela executar. E quinto, seja o exemplo. A sua dependência tecnológica influencia e modela do seu filho. Por isso, seja o exemplo sempre. Use com equilíbrio, porque os filhos tendem a seguir o exemplo dos pais. E como está nosso exemplo? Como pais, não podemos exigir que os filhos ajam diferentes se não estamos sendo modelos para eles. Os filhos absorvem muitas informações e a maneira como as palavras, os gestos e exemplos chegam a eles é determinante para os adultos que se tornarão. No livro Mente, Caráter e Personalidade, página 126, Ellen White recomenda que todo lar cristão deve ter regras e os pais devem, nas palavras e no comportamento mútuo, dar aos filhos um precioso e vivo exemplo de como querem que se comporte. E Deuteronômio 6 nos ensina a amar a Deus. Nos versos 6 e 7 está escrito: E estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando deitar e quando se levantar. Para criar filhos com menos tela e mais infância,
Convido vocês a tirarem eles do quarto, do tablet, do celular, do computador e do fone de ouvido. Convido vocês a comprarem jogos de mesa e ter os filhos na sala, ao seu lado, por no mínimo 2 dias estabelecidos na semana, além do sábado e domingo. E jogue, divirta-se com eles, escute as falas e tenha a grande oportunidade de vê-los aprendendo. Nós, pais, precisamos mudar e conectar nossos filhos ao mundo real, levando-os para brincar na natureza e não deixá-los alienados aos eletrônicos. Criança feliz e saudável é criança brincando, se movimentando, não é parada em frente às telas. Estamos no apogeu das comunicações, todos nós estamos interligados. Sabemos que é impossível voltar ao tempo e viver na era pré-tecnológica. A tecnologia oferece muitos benefícios, como informações em tempo real e possibilidades educativas. E nossos filhos precisaram dela para continuar estudando durante a pandemia. Não podemos fugir dessa realidade de viver sem internet. É como viver sem água encanada ou energia elétrica. A tecnologia veio para ficar, para nos ajudar. É nosso futuro e pode ser usada em prol de coisas boas. A internet ela não é má. O uso que fizemos dela é que define a qualidade dessa relação. O que não podemos é ser escravo dos dispositivos digitais, pois isso é insanidade e gera impacto físico e psicológico. Precisamos fazer uma triagem, uma curadoria. Quais informações de fato interessam e por quê? Nem tudo que está disponível me convém ver. Temos o desafio diário de escolher o que desejamos consumir. Em 1 Tessalonicenses 5, 21 e 22 está escrito: examinem tudo, fiquem com o que é bom e evitem todo tipo de mal. Se não desperdiçamos tempo e energia, ficamos transitando no mundo das informações nos sites, links, blogs, YouTubes, damos uma volta ao mundo e não saímos do lugar. Pois quanto mais você é informado do inessencial, do que não é importante, menos tempo você tem para aprender sobre as coisas de Deus. E quando a pessoa está dispersa, ela fica mais suscetível a passar pela vida sem entender para que veio e para onde vai. O problema dos eletrônicos está em usar demais e as coisas passarem do limite. Precisamos fazer uma desintoxicação digital. Tudo em demasia é perigoso. É mais ou menos como ter medo. O medo nos protege, mas se for demais, nos acovarda. A CID-11, que é a Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, é a base para identificar tendências e estatísticas de saúde em todo o mundo. Essa CID define o uso abusivo de jogos eletrônicos como doença, é o transtorno por uso de videogames. E quando a gente fala em transtornos, é porque está causando impacto na vida da pessoa e precisa de uma atenção e de um tratamento. E no Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, o DSM-5, que foi elaborado pela Associação Americana de Psiquiatria, está escrito que a característica essencial desse transtorno é a participação compulsiva em jogos pelo computador, levando a prejuízos significativos. Essa dificuldade em controlar o uso contribui para o fracasso escolar, perda de emprego e prejuízos conjugais. Enfim, desestimula a pessoa para as atividades sociais, escolares e familiares. Tem uma frase que foi pronunciada pelo médico Paracelso no século XVI e se aplica ainda hoje a muitas situações, que é: a diferença entre o remédio e o veneno está na dose. Tudo começa com um pouquinho.
e vai transformando a pessoa em viciada digital. O veneno está no excesso. Isso serve para a internet, para o banho de sol, para o chocolate, para a costela gorda. Tudo isso na dose certa nos conforta, mas em excesso prejudica. Os dias estão passando muito rápido. Os celulares estão consumindo nossos preciosos tempos de conversa, de carinho, de risadas. Organize sua vida colocando prioridades que realmente importam no seu dia a dia. O que Deus deseja e revela em sua palavra é que os nossos filhos amem ao Senhor nosso Deus acima de todas as coisas e andem em seus caminhos, glorificando-o em todas as áreas da vida. Está na mão dos pais ensinar os filhos para a honra e glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Feche seus olhos, vamos orar. Pai de amor e de bondade, te pedimos sabedoria para conduzir nossos filhos a Ti e ensiná-los a fazerem as melhores escolhas. Fica conosco no restante da semana, é o que te pedimos, por Jesus. Amém.